Atenção, senhoras e senhores, para o tópico de 9 segundos. O canal Legiões de Apolo apresenta hoje o fantástico universo Walt Disney de 1976. Mickey, o mais antigo personagem da galeria Disney, fez sua estreia no primeiro desenho animado sonoro da história, no Cine Colony, no dia 29 de outubro de 1928 em Nova York. Das telas para a história em quadrinhos foi um passo. Para acompanhar Mickey nas suas aventuras, Disney criou Minnie, Horácio, Clarabella, Pluto, João Bafo de Onça, Pato Donald, Mancha Negra e tantos outros personagens que você vai encontrar aqui na Galeria Disney. Selecionei nesta edição 256 personagens do mundo maravilhoso Disney. Nós os conhecemos através do cinema, televisão, livros, histórias em quadrinhos e também brinquedos. Bom dia a todos os amigos do canal Legiões de Apolo. Hoje retornando aqui com vocês nesta manhã, dia 30 de novembro de 2025, em um dia bastante ensolarado que promete aí 32 graus aí em plena primavera. A ideia do vídeo de hoje é retomar alguns assuntos importantes e interessantes sobre coleções. Hoje vamos rever uma parcela da minha coleção Walt Disney dos anos 70, complementando aqueles arquivos anteriores sobre a questão das coleções de HQs. Em vídeos anteriores eu apresentei para vocês dois arquivos bastante expressivos e importantes sobre coleções de HQs de terror. Não esgotei o tema e também não apresentei 100% da coleção. Ao contrário, eu apenas mostrei uma parcela das coleções de HQs da revista Capitão Mistério e da revista Cripta, em se tratando de HQs de terror dos anos 70 e 80. Hoje vamos retomar o tema abordando com vocês as revistas HQs da coleção Walt Disney. Quero apresentar para vocês algumas raridades que eu guardei desde os anos 70 aqui no meu acervo. Então fiquem aí, acompanhem essa matéria que vai ser muito interessante mostrar para vocês uma parcela da coleção de Walt Disney dos anos 70. Aguardem aí que a gente já volta. Valeu! Bom pessoal, dando então prosseguimento a este documentário sobre histórias em quadrinhos, retornando hoje aqui com vocês, antes de mais nada, quero dedicar este vídeo, este documentário ou este arquivo em memória de meus tios, Francisco Castino e Olga Castino, porque são graças a esses dois grandes tios, esse casal maravilhoso, que eu tive acesso às histórias em quadrinhos de HQs da coleção Walt Disney. Por volta do ano de 1974, fui presenteado por esses tios de uma coleção incrível de histórias em quadrinhos de Walt Disney, pertencente aos meus primos Paulo Castino e Francisquinho Castino, que naquela época já eram adolescentes e eles talvez não tivessem mais lendo muito esses gibis. Pediram então para que a minha tia doasse essas revistas para alguém. Então minha tia e o meu tio levaram para a casa de meu pai esses gibis e me presentearam. Aquilo para mim foi um grande presente, foi algo assim que eu achei incrível, mesmo sendo ainda muito pequeno, não sabia nem ler ainda,
mas aqueles desenhos de alguma forma despertaram em mim grande interesse para esse tipo de conteúdo, e a minha imaginação então foi muito além. Era um período que eu estava começando a entrar na escola, estava aprendendo a ler, então eu me identificava muito e me relacionava muito mais com o desenho do que com a leitura. Não entendia absolutamente nada do que estava escrito nos balões. Mas a partir do momento que eu fui me alfabetizando e aprendendo a ler, eu fui me dedicando melhor a este conteúdo, a este universo do HQ. O meu pai muito se empenhou também no aprendizado meu, na questão da leitura, porque meu pai sempre foi preocupado com a questão aí dos estudos. Então ele se empenhou muito para que eu aprendesse logo a ler e também a desenhar. Então a coleção de HQs da Walt Disney, ela entra na minha vida a partir de 1974, ou seja, eu tinha apenas 6 anos de idade, ia para 7 anos, não sabia ler, ainda era uma criança, mas foi aí que foi plantado esta semente. E a partir de então eu comecei a colecionar, eu guardei essa coleção, alguns eu perdi no decorrer da vida e outros números eu acabei guardando. E hoje a ideia do vídeo é apresentar para vocês pelo menos uma parcela desta coleção. Depois, a posteriori, na vida adulta, eu também voltei a comprar gibis do Walt Disney e completei uma parte que havia perdido e da qual hoje eu também vou mostrar para vocês aqui neste pequeno documentário complementar, sequencial daqueles outros 2 que eu apresentei há tempos atrás aqui sobre histórias em quadrinhos. Como eu já falei no começo do vídeo, eu apresentei aqui no canal Legiões de Apolo 2 arquivos de gibis de terror, Cripta e Capitão Mistério, dos anos 70 e 80 também. Apresentei para vocês aí uma parcela da coleção, não esgotei o tema. E hoje eu volto com o mesmo assunto aqui, só que falando agora da coleção de gibis de Walt Disney. Então aguardem aí, que hoje vocês vão contemplar comigo mais uma parcela deste conteúdo, deste material e desta coleção, aqui no canal Legiões de Apolo. Álbum de figurinhas colecionáveis Galeria Walt Disney, livro ilustrado lançado pela editora Abril no ano de 1976, evocando a memória viva, a nostalgia do sonho e a pureza da infância feliz. Bom, começando então aí a apresentar para vocês aí as raridades. Já vou presenteá-los de cara sem fazer muita cerimônia e muito suspense. Este álbum de figurinha que eu tenho em mãos aqui, Galeria Walt Disney, da qual apenas este fascículo, este álbum, já vai de alguma forma aí ativar aí a memória afetiva de muita gente. A Galeria Walt Disney, este álbum aqui, ele foi lançado em 73, 74, provavelmente, por aí, né, até 75 no máximo, que foi a grande febre, né, o grande alvoroço, onde a criançada corria nas bancas de jornais para comprar figurinhas do Walt Disney. Então eu tenho aqui o álbum Walt Disney, é uma raridade, olha que bacana, mostrando aí para vocês, com exclusividade aí do canal Legiões de Apolo. E este é o meu álbum, do qual eu quase completei toda a coleção das figurinhas. Faltou apenas 2, olha só que interessante. Então eu vou estar mostrando para vocês aí o conteúdo interno, já com as figurinhas, olha que bacana. Mostrando aí para vocês as figurinhas de Walt Disney já completo praticamente, faltando apenas 2. Olha que bacana, que nostalgia voltar aí no tempo de nossa preciosa infância. Então a gente tem aí o álbum Walt Disney com os principais personagens aí. O álbum está soltando porque ele é antigo, né? Então são os principais personagens aí
desse período glorioso aí dos quadrinhos e também do mundo fantástico da Disneylândia. Olha que bacana, galera. Então a gente tem aí todos os personagens de Walt Disney catalogados aí, um a um, com figurinhas coloridas, raríssimas, de grande valor para quem coleciona e também valor até em dinheiro. Lembrando que desta coleção, deste álbum Walt Disney, apenas 2 ficaram faltando, do qual eu completei pintando com lápis de cor na época, né? Essa aqui é uma delas, ó. Vocês percebem aqui que não tem a figurinha aqui, eu não consegui encontrar, e aí acabei completando com lápis de cor na época, né? E eu não me lembro agora exatamente onde está a outra, mas à medida que eu for passando eu vou mostrando para vocês aí. O interessante aqui, ó, a história clássica de Branca de Neve, tem aí os 7 anões, o príncipe, a madrasta, né? A Branca de Neve aqui nesse canto. História clássica, uma história aí que é um desenho animado muito bacana, um clássico de Walt Disney aí, obrigatório todo mundo assistir isso, né? Quem não assistiu ainda, porque isso aqui faz parte dos temas da literatura universal. Branca de Neve e os 7 Anões é um clássico da literatura universal para todas as idades, né? Então aqui a gente tem os desenhos dos anões, da Branca de Neve, do príncipe, como eu já falei, e outros personagens envolvidos aí nesta história fantástica aí. E aqui é legal, galera, aqui a foto da bruxa malvada aqui, do caçador, né? Outros personagens aqui, Moby Dick, a gente tem aqui também Chapeuzinho Vermelho, a gente tem aqui a Cinderela. Eu vou achar para vocês daqui a pouco onde é que está faltando a figurinha que eu comentei com vocês aqui. Mas voltando, a gente tem aí uma série de personagens aí fantásticos aqui, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, os personagens principais aí da imortal obra de Lewis Carroll, que é um clássico também. Alice no País das Maravilhas é um livro também fantástico de fantasia infanto-juvenil, que vale a pena ler, é um clássico universal. E o Walt Disney aproveitou então e com seu talento fez desenhos incríveis aí desses personagens aí de Alice no País das Maravilhas aqui, bem bacana, bem legal também. Temos aqui o Peter Pan, temos aqui o Trovador, temos aqui Piratas, temos aqui Tico e Teco aqui nesse canto. A quantidade de personagens é infinita, né? É muito grande, né? Então cada um desses personagens foi um desenho animado que a molecada, que as crianças da época, da década de 70, de alguma forma tiveram acesso ou pela televisão, que naquela época valia a pena e prestava, ou pelas telonas de cinema, que estavam explodindo então aí os filmes clássicos de Walt Disney, lembrando aí o esforço saudoso de meu querido pai, Sr. Gentil Ribeiro de Almeida, que nesta década, neste período, ele me levou no cinema, né, para assistir Mowgli, o Menino Lobo, de Walt Disney também. Então meu pai aí me levou no cinema, aí no Cimaflor, que era o nome do cinema, para assistir, a primeira vez que eu fui ao cinema, né, com meu pai, para assistir o desenho Mowgli, o Menino Lobo. Meu pai se empenhava muito para que eu tivesse acesso à cultura, não só a leitura, gibis, mas também cinema. Isso tudo eu devo ao meu querido pai, ao meu saudoso e querido pai, que se empenhou muito nisso. Me dava dinheiro para comprar esses pacotinhos de figurinha, para mim comprar e colar aqui. Isso aqui era algo assim incrível, né? O meu irmão mais velho também, de alguma forma me ajudava a colar algumas figurinhas aqui, né? Meu irmão mais velho ajudava a colar algumas figurinhas também no álbum. E a gente então de alguma forma ia completando aí esta coleção de figurinhas aqui. Aqui a gente tem a história do Bambi, que é muito legal também. E a coisa vai longe, né? Olha só que bacana aí
Aqui a gente tem um Mago Merlin aqui nesse canto aqui, né? E outros personagens, a quantidade é muito grande, eu não vou me discorrer de todos, mas é mais para mostrar o álbum mesmo para vocês, né? Com toda a sua grandeza, a sua beleza, que é esse álbum aqui de Walt Disney, uma raridade, um material aí para colecionador, né? Não é um material que circula fácil. E esse álbum, então, eu guardei ele debaixo de 7 chaves. É um álbum dos anos 70 e está aí, então, mostrando logo de cara para vocês aí. Lembrando que o tema hoje é Walt Disney, então caiu bem já mostrar de cara como esse artista se dedicou ao desenho, ao traço do desenho, à cor, à expressão. Lembrando que estamos destacando aqui o talento do artista Walt Disney. Um homem de grande talento, de traço firme. É claro que outros desenhistas também trabalharam na empresa Walt Disney, mas graças ao criador, né, que eram 2 irmãos, que tudo isso foi possível. Aqui é interessante, galera, que no final do álbum a gente tinha a relação dos números que a gente ia achando na banca, comprando e colando e arriscando aqui os números que já estavam colados, e os que faltavam ficavam para ser riscados. Então a gente tem uma espécie de controle aqui para a gente não se perder aí na questão da coleção. E os números que a gente comprava repetidos, pacotinho de figurinha repetido, a gente fazia um pacotão, jogava com os amigos, trocava, e ficava então sempre um pacote de figurinhas sobrando para brincar com os amigos da escola, os amigos da infância, aquela coisa de bater a figurinha e virar, e um ia tomando do outro, né? Isso é uma brincadeira muito antiga, e então é assim que acontecia esta nostalgia. Então eu mostrei aí para vocês o álbum Walt Disney. Lembrando aqui que na capa a gente tem o soberano aqui, Tio Patinhas, né? Que é o tio rico, milionário, que tem muito dinheiro, e é ele que faz a alegria dos seus sobrinhos, né? Porque é um tio rico, só que ele é muito rigoroso com as suas moedas. Ele não esbanja o dinheiro, mas ele nada no dinheiro, segundo a própria história. Aparece muito nos gibis o tio Patinhas nadando dentro de uma piscina de moedas de ouro. Claro que isso é uma mensagem subliminar. Lembrando que a linhagem Disney, ela também trata-se aí no campo do ocultismo, é uma linhagem Illuminati, a gente sabe disso, a gente já estudou o tema, mas eu não vou tratar aqui com vocês desse lado obscuro da linhagem Disney, mas apenas esse lado fantástico aqui, ok? Mesmo porque se eu fosse fazer um vídeo falando com vocês da linhagem Disney, que é uma linhagem Illuminati, eu teria que entrar numa outra camada de abordagem e de entendimento. Mas a ideia é apenas mostrar então para vocês aí a nostalgia dos quadrinhos aí, já começando com o álbum Galeria Walt Disney. Lembrando que eram 2 tipos de álbum, tinha um mais escuro e esse mais clarinho aqui, que é o que eu adquiri na época. Um álbum, esse aqui, de 1974, faltando aqui apenas 2 figurinhas para completar. Aqui a gente tem alguns personagens interessantes, como eu já falei, que evocam aí a obra de Walt Disney, como o tio Patinhas ao centro, Pato Donald, tio Mickey, o Dr. Pardal, o Pluto, o Pateta e etc. aí, ok? Então apresentei aí para vocês esta preciosidade aí, este álbum aqui, Galeria Walt Disney. Mickey, Minnie, Pateta, Chiquinho e Francisquinho, Pluto, Coronel Sintra, João Bafo de Onça e Clarabella, Mancha Negra, Esquálidos, Sherlock Holmes, Gilberto, Super Pateta, Professor Nefários, Horácio e Berloque Gomes, Doutor Estigma, Pato Donald, Margarida,
Huguinho, Zezinho e Luizinho, Lalá, Lelé e Lili, Gastão, Irmãos Metralha e Clara de Ovos, Vovó Donalda, Ganzolino, Capitão Moby Dick, Morcego Vermelho, Professor Ludovico, Tio Patinhas, Maga Patológica e Professor Pardal, Professor Gavião, Peninha, Pascoal, 000, Patahari, Lampadinha, Ronron e Urtigão, Rosinha, Zé Carioca, Nestor, Dragão Dengoso, Dom Quixote e o Menino, Ursinho Puff, Leitão e Canguru, Abel, Dentucinho, Corujão, Bisonho, Cristóvão, Tigrão, Cícero, Heitor e Prático, Lobão, Lobinho, Zé Grandão, Quincas Borda, Mabel, João Honesto, Ravita, Branca de Neve e Dunga, Atim, Soneca, Feliz, Dengoso, Mestre, Zangado, Príncipe e Madrasta, Bruxa do Bosque, Humberto o Caçador, Panchito, Pinóquio, Fígaro, Gepeto, Cléo e Fada Azul, Grilo Falante, João Pilantra, Gedeão, Zé Bagunça, Baleia, Stromboli, Cocheiro e Chapeuzinho Vermelho, Juvenal Tadeu, Zé Fumaça, Cegonha, Dumbo, Elefantes, Família de Corvos, Timóteo, Gerente do Circo e Dona Jumbo, Agapito, Gato Risonho, Alice, Chapeleiro Louco, Lebre Maluca, Coelho Branco, Chico Ban e Chico Bum, Rainha de Copas, Taturana Encantada, Rei de Copas, Soldado, Fechadura, Princesa Aurora, Príncipe Felipe, Rei Estevão e Rainha, Malévola, Rei Humberto, Jogral, Flora, Fauna e Primavera, Corvo, Sansão, Peter Pan e Wendy, Fada Sininho, Capitão Gancho, Barrica, Meninos Perdidos, Crocodilo, Papai Darling e Mamãe Darling e Miguel e João, Princesa Raio de Sol, Chefe Pele Vermelha, Piratas, Naná, Tico e Teco, Cinderela, Anastácia e Drizella e Fada Madrinha, Madrasta, Príncipe, Rei, Zezé e Tatá, Ratinhos, Lúcifer e Bruno, Cavalo, Ratinhas, Ministro, Carteiro, Bambi, Falina, Rei do Bosque e Tambor, Flor, Compadre Corujão, Noiva do Tambor, Mamãe do Bambi, Pedro, Lili, Vira-Lata e Banzé. Tia Sara, Tufi, Pedro, Joca, Fiel, Marlene, Bulldog, Cieão,
Castor, Sapeca, Chique e Pinote, Gauchito e Burrinho Voador, Mago Merlin, Verruga e Madame Mim, Sir Heitor, Kai, Sir Pelnori, Arquimendes, Lobo, Rogério, Anita e Nana, Pepita, Filhotes, Pongo, Malvina Cruella, Alípio, Leitão, Coronel, Sargento Neco e Capitão, Mogli, Nina, Balu, Baguera, Ramá, Casca, Júnior e Rei Lu, Mamãe Elefanta, Macacos, Coronel Totti, Abutres, Jangalcan, Duquesa, Matinhos e Madame Adelaide, Rei Gato, Cirilo, Ringo, Napoleão, Lafayette, Roquefort, Xang Miao e Frufru, Jorge de Alçada, Boris, Abigail e Amélia, Edgar, Berlioz, Maria e Toulouse, Patinho Feio, Tobias e Leopardo, Avestruz, Crocodilo, Gorila, Urso, Elefante, Secretário do Rei, Bacalhau, Rei Leone Deus e Javali, Abutre Enfermeiro, Hiena, Robin Hood, Frei Tuque, Tiro Certo e Biruta, Marian, Rei João e João Pequeno, Galo Trovador, Zé Prego, Circhio, Tapite, Mãe do Tapite, Xerife de Nottingham, Lady Clara, Ricardo Coração de Leão e Irmãos do Tapite, Paulinho, Bongo e Lulubel, Queixada, Bichinho Buque, Pedro, Lobo, Sacha, Sônia e Ivan. Galeria Walt Disney, livro ilustrado 1976, acervo da Biblioteca Legiões de Apolo.